Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Como vocês estão? Mais um dia estamos aqui. Hoje será a introdução deste livro, O Deus que Destrói Sonhos. Então vamos lá, vou compartilhar com vocês. Vamos ler a introdução hoje e ver o que Deus tem para nós no dia de hoje. 1º de julho, gente. Que privilégio o Senhor nos deu de amanhecer, de acordar mais um dia. Como é bom. Então vamos lá. Introdução. Olha só. Agora sim. Agora será a introdução. E quem é o seu Deus? Introdução. Importante começar o livro pensando na resposta a essa pergunta. Aqui perto do meu escritório havia um grafite com a frase: desfrute da companhia de Jesus e ele lhe dará os desejos do seu coração. Ao lado da frase, o grafite mostrava Jesus saindo feliz de uma lâmpada como um gênio, pronto para atender desejos. Parece inocente e bonitinho, mas isso carrega uma compreensão muito equivocada de Deus. Muitos enxergam Deus dessa forma. E pensam assim, porque são ensinados desse jeito. Por um tempo, fiquei acompanhando cantores e pregadores em suas redes sociais. Ouvi suas músicas, escutei suas pregações, até folheei algumas páginas e tive algumas boas surpresas e muitas confirmações. As surpresas foram por conta das muitas vezes que fui realmente edificado e tocado. As confirmações, por sua vez, ficam por conta da autocarga emocional e de alta ajuda contida neste meio. Aliás, já deixa eu avisar, esse livro não é sobre os seus planos destruídos e como a mão de Deus irá livrá-lo do vale. Esse livro é sobre a vontade de Deus e como ele pode destruir seus sonhos. Vocês entenderam? O autor está nos avisando. Este livro não é sobre os seus planos destruídos e como a mão de Deus irá livrar você do vale, irá nos livrar do vale. Mas esse livro é sobre a vontade de Deus e como ele pode destruir os nossos sonhos. Como assim? Né? Muitas vezes o deserto dura quanto tempo? Não é de lugar de morada, mas dura, às vezes, 40 anos. É aí que a gente vê o sonho sendo destruído. Mas a vontade de Deus é que prevalece. Nas minhas andanças pelo Brasil, ouvi muita coisa focada naquilo que passei a chamar de teologia good vibes, boas sensações, ou seja, a teologia das boas sensações. O ser humano e suas necessidades colocados no centro destas letras e mensagem. E Deus? Quem está sendo o centro dessas letras está sendo o ser humano. E Deus? Inconscientemente, creio eu, reduzido a serviçal, gênio da lâmpada, psicólogo, coach e etc. Olha como que muitas vezes enxergamos Deus. O gênio da lâmpada, que você esfrega aquela lâmpada e o gênio fala assim, faça o seu pedido. Muitas vezes enxergamos Deus assim inconscientemente. Querem um Deus que abençoe, que atenda às orações e os faça mais que vencedores. Quem não quer? Quantas vezes nós pegamos nessa situação? Geralmente é esta a imagem que as pessoas constroem de Deus, o abençoador. Mas espera aí, pensar em Deus como abençoador é errado? Depende. Explico. É fato que a Bíblia possui inúmeros versículos que, se lidos isoladamente, parece dar uma fórmula certeira para o sucesso e a bênção. Cito alguns. Busque no Senhor a sua alegria, e Ele lhe dará os desejos do seu coração. Salmos 37, 4. Quantas vezes a gente lê esse versículo isolado, né? Batam, peçam e receberão. Procurem e encontrarão. Batam e a porta lhes será aberta. Pois todo que pede, recebe. Todos que procuram, encontram. E todos que batem, a porta é aberta. Nós lemos esse versículo há pouco tempo. Mateus 7, 7.
Sem fé é impossível agradar a Deus. Quem deseja se aproximar de Deus deve crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Hebreus 11, 6. Lidos assim, sem considerar o todo da Escritura e seus devidos contextos, eles transmitem essa ideia de toma lá da cá. E é com base nesses e outros textos que muitos têm construído o cristianismo centrado nos sonhos do indivíduo e em uma vontade de Deus imaginária. A teologia, good vibes, nos leva a crer que nossas necessidades são mais importantes do que a missão de Deus e que, na verdade, Ele não nos faz para sofrer, mas para que sejamos sempre vitoriosos, sempre prósperos. Quem não quer um Deus assim, sempre pronto para atender às minhas demandas? Eu quero 2, por gentileza. 3, né? O Pai, o Filho e o Espírito Santo sempre está atendendo às nossas demandas. Quantas vezes nós lemos esses versículos isolados? Muitas vezes. Lemos esses versículos isolados e caímos nessa armadilha de um Deus que só para fazer as nossas vontades. O avanço dessa teologia não é culpa somente dos pregadores e cantores, é de todo o povo que consome esse conteúdo sem critérios. Um povo que, no fundo, só quer Deus por aquilo que ele pode dar, ou seja, só quer as bênçãos de Deus. Antes, eu até tinha pena das pessoas que lotam os templos nos quais se prega a teologia da prosperidade, porém, hoje, confesso que da dó passou um pouco, pois a motivação que leva essa gente para lá e há de receber uma bênção e não de se relacionar com o abençoador. A pessoa tem essa motivação de ir lá só receber a bênção. Muitos querem suas mãos, né? Só querem suas bênçãos, 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 mas não quer relacionar com o abençoador. Sempre falo, nós devemos relacionar com o Pai. Pai sempre dá tudo o que a gente quer. Eu não cresci tendo tudo o que eu quero, não. Meu pai, um excelente pai, sempre trabalhou, sempre, nunca faltou o pão na minha casa, nunca. Mas eu nunca tive tudo o que eu queria. E com os meus filhos não é diferente. Eu e meu marido não damos tudo o que eles querem. E nem tem como, gente. A gente olhar essa situação assim, aí nós olhamos para Deus. Deus é meu pai. Aí eu acho que Deus tem que me dar tudo o que eu quero? Será que eu quero só as bênçãos dele e não quero relacionar com ele? Como está sendo a sua vida hoje com o Deus que você serve? Com o Pai. Porque nós temos essa filiação. Ele nos adotou. Através de Jesus. Nós somos co-herdeiro de Cristo. Nós temos a herança. Nós podemos chamá-lo de pai, mas saiba que o pai não dá tudo que o filho quer. É claro que muitos cristãos podem se aproximar de Deus por interesse e depois se rendem ao discipulado, como já vi algumas histórias. Ou seja, vai por Deus por interesse, ou seja, vai por Deus porque já está doente. Aí vai para orar pela cura. Vai por Deus porque tem parente nas drogas e vai orar por ele, por interesse das bênçãos de Deus. Mas aprende, igual nós estamos aprendendo aqui. Aprende a amar esse Pai pelo que ele é. Amar esse Deus pelo que ele é. Contudo, pelo fluxo e pela rotatividade que marcam essas denominações, isso não é um padrão. No fundo, parece que todo mundo está pensando em si mesmo e querendo se dar bem aqui, nesta peregrinação. E para isso, construímos um Deus à nossa imagem e à nossa semelhança. Um Deus que tem os mesmos anseios e as mesmas motivações que nós. Nossas orações e canções apenas refletem nossas vontades e projetam uma divindade que satisfaz os desejos mimados do nosso coração. Olha só, esquecemos que, na oração do Pai Nosso, Jesus nos ensina a primeiro ansiar pelas coisas do alto e só depois considerar nossas necessidades.
Esquecemos que somos servos dele, estamos debaixo da sua vontade. Nós lemos o livro de Marcos. O livro de Marcos, o Evangelho de Marcos, enfatiza que Jesus ele veio para servir. Enfatiza tudo que o Senhor Jesus fez. Marcos enxerga e coloca, ele foca isso, Jesus como servo. Jesus lavou os pés dos discípulos, gente. Era a função do escravo, porque chegavam das ruas com os pés tudo sujos, mas Jesus, ele como servo. E nós devemos ser servos e estar debaixo da vontade dele. Por isso, pensar em Deus somente como abençoador é complicado, limitado, pois Deus é muito mais que abençoador. Ele é Senhor e Rei, ele é magnífico, ele é o soberano, ele é o Senhor dos senhores. Se o mundo nos convida a sonhar, a ter ambições e pensar alto, a mirar longe, e por aí vai. No Evangelho, por outro lado, somos convidados a negar a nossa vida e carregar a nossa cruz. Ah, como isso dói! Cristo falou: quem quer vir após mim? Negue-se a si mesmo. Carregue a sua cruz. É isso que Cristo falou. Isso é cruel aos olhos deste mundo. Esperneamos como crianças birretas quando não temos nossas vontades atendidas. Mas o pai que ama vai disciplinar seu filho. Mesmo que isso faça com que o pai pareça cruel no momento. Deus, como pai amoroso, age da mesma forma. Foi o que eu falei anteriormente, né? Hebreus 12. E quem se submete à sua disciplina, isto é, torna-se seu discípulo. Tem seus sonhos e ambições transformados. Às vezes, destruídos mesmo. E devemos louvá-lo por isso, pois uma vida só encontra sentido na realização de um sonho, se este contempla a glória de Deus. Se contempla a glória de Deus, vale a pena sonhar. Vale a pena sonhar. Se contempla a glória de Deus. Vale. Vale a pena sonhar os sonhos de Deus para nós. Ele é um pai e ele nos disciplina. Como nós que somos mães, quando nossos filhos precisam de disciplina, nós não fazemos? É o amor. É o limite que nós colocamos para os nossos filhos. Isso é amor. E o pai, ele nos ama. Então, se nós estamos aqui porque somos mulheres que queremos ser discipuladas por Cristo, discipuladas pela verdade, pela palavra, não vamos cair nas tentações de que, louvado seja eu, que o Deus é a minha imagem, a minha semelhança. Não vamos cair nisso. Não vamos cair nisso. Nós que fomos criados à imagem de Deus, conforme a semelhança. E a cada dia que passa, vamos nos tornando mais parecidas com Cristo. Às vezes o seu sonho vai ser destruído, os meus sonhos vão ser destruídos, sim. E devemos louvá-lo por isso. Pois uma vida só encontra sentido na realização de um sonho, se este contempla a glória de Deus. Se contempla a glória de Deus. Aí sim, vale a pena realizar esse sonho. Uau! Finalizamos a introdução. Amanhã será o capítulo 1, se Deus permitir.